Olá, boa noite a todos. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre peelings, porque essa semana no grupo Renove Sua Pele a gente debateu um pouco sobre esse assunto. Embora seja uma coisa que se faz há bastante tempo, o peeling ainda é um assunto que desperta assim, interesse, né? E esse assunto desperta interesse e despertou essa semana no Renove Sua Pele, porque peeling é uma área que abarca uma porção de coisas. Então, como a gente tem uma área que abarca uma porção de coisas, a gente acaba colocando tudo dentro do mesmo saco e a gente não tem assim uma definição quando você escuta a palavra. Então, quando se fala peeling, peeling é um grupo de vários tipos de tratamentos parecidos e às vezes até bem diferentes entre si. Inicialmente eu queria dizer o seguinte, que peeling a gente tem três grupos principais de peeling. Os peelings superficiais, os peelings médios e os peelings profundos. O que a gente utiliza mais no dia a dia são os peelings superficiais. Os peelings médios é aquele que a pessoa fica como se a pele fosse uma pele escaldada, que tivesse jogado água quente e às vezes precisa ficar uma semana, 10 dias em casa. E o peeling profundo precisa às vezes mais de 15 dias em casa. Então, hoje em dia, quando a gente fala em peeling, a gente fala geralmente de peeling superficial. Os peelings médios e os peelings profundos ainda são feitos em alguns lugares por alguns profissionais, mas eles precisam de uma atenção assim bem mais especial. O peeling médio, porque algumas pessoas, o que acontece quando a gente aplica o peeling médio, geralmente são substâncias químicas, como se fosse um ácido, né? Um ácido do peeling médio, e o que acontece é que às vezes, como a nossa pele ela não é absolutamente regular, com espessura em todos os lugares, o químico, a substância química que se usa no peeling médio, ele pode aprofundar em alguns lugares. É por isso que eu não utilizo há mais de 20 anos. O peeling profundo eu nunca fiz, porque eu acho que para fazer peeling profundo você precisa até de internar para poder você monitorar bem, para não ter problemas de infecção e tudo. O que eu costumo fazer no consultório são os peelings superficiais. E eu tenho assim alguns peelings que eu prefiro mais de fazer no dia a dia, que é o peeling de ácido retinóico e os peelings de alfa-hidroxiácidos. Eles são peelings bem seguros, a gente sabe que a gente pode utilizar sem risco, desde que você tenha conhecimento do que você está fazendo, tá bom? E antes de começar a falar mais um pouco sobre peeling, eu queria dar um alô para a Angeli, para a Kátia, para a Elizabeth, para a Thaís, que está aqui, tá bom? Agradeço vocês assistirem ao vivo. Eu sei que sexta-feira todo mundo gosta de sextar um pouquinho. Mas eu vou falar pouquinho tempo mais para a gente esclarecer aquelas dúvidas que a gente conversou no grupo no Renove Sua Pele. Se você quiser participar do grupo Renove Sua Pele e você não estiver no grupo, é só pedir o link que a Thaís manda, tá bom? Thaís é minha secretária. Então eu estava falando dos peelings superficiais. O peeling de ácido retinóico é um peeling que geralmente fica na pele umas horas. Então você passa na pele, ele é amarelo, então a gente sempre, de 10 anos para cá, a gente coloca uma corzinha para ele parecer uma base. Então você aplica, a pessoa vai para casa, geralmente fica assim umas 6 horas, depois lava o rosto. Depois dessas 6 horas de peeling que você lava o rosto, uns 3 dias depois do peeling de ácido retinóico, a pele dá uma escamada assim fininha, tá? E o objetivo dele é um peeling que ajuda a rejuvenescer, porque o ácido retinóico ele atua dentro das células, então ele ajuda a renovação celular, mas a nível assim molecular mesmo. Então ele é bem legal, é um peeling bem utilizado. Um outro tipo de peeling que eu uso no dia a dia são os peelings de ácido glicólico e ácido salicílico. Há uns 20 anos atrás eu utilizava umas fórmulas manipuladas
de peeling, mas eu achava que algumas vezes o que acontecia? Cada vez que eu pedia a matéria-prima, o produto do peeling para o consultório, ele vinha um pouquinho diferente, um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais forte. Às vezes podia ter uma alteração ligeira de pH, que é o ácido base dele, e aí eu ficava preocupada de não ter nenhum tipo de problema, porque quando você aplica uma substância na pele, você pensa que ela vai agir de uma maneira, mas a farmácia, por uma questão de manipulação, mandou alguma coisa um pouquinho diferente, ou aquilo não vai fazer efeito, ou então pode até queimar. Então eu fico sempre em cima na dúvida realmente se vou usar coisas manipuladas. O peeling de retinol é um peeling que as farmácias manipulam bem, então eu uso ele no meu dia a dia. O outro peeling, que é de ácido glicólico e ácido salicílico, eu uso concentrações diferentes, e aí eu já incorporei esse peeling superficial dentro do tratamento do hidrafacial. O hidrafacial é um equipamento que basicamente o objetivo dele é fazer limpeza de pele. Mas como é feito em várias etapas, a primeira fase eu faço uma esfoliação muito superficial, porque ele tem uma estrutura, que ele tem uma ponta que ele vai jateando e ao mesmo tempo sugando, e aí eu já começo com o primeiro ativo. Depois eu aplico o peeling de ácido glicólico e aí eu vou escolher a concentração de acordo com o tipo da pele. Se for uma pele assim mais delicada como a minha, eu tenho que usar concentrações menores. Se for uma pele um pouco mais espessa, uma pele um pouco mais acneica, aquela pele que a gente tem a sensação de que é uma pele de textura mais grossa, eu posso usar a concentração maior. E aí, nessa etapa do peeling, o próximo passo do hidrafacial é começar com uma substância, com um composto, que vem junto com a parte de extração dos cravinhos. Então, eu faço a sucção, aí eu já uso uma outra ponteira, a sucção é mais forte, ele vai jateando e vai também fazendo a extração dos cravinhos e aquele excesso de gordura que fica nas glândulas sebáceas da face. Terminada essa fase, eu passo o antioxidante também com uma outra ponteira mais larga e termino então com uma aplicação das luzes de LED. Dependendo do caso, eu uso LED vermelho, por exemplo, se eu quero estimular mais o rejuvenescimento, ou se eu estou tratando acne, eu posso combinar o LED azul, que é antibacteriano, com o LED vermelho. Para acne é interessante pelo seguinte: as bactérias que digerem a gordura de dentro da glândula sebácea, elas produzem uma substância que ela é fotossensibilizada pela luz azul. Então, quando tem bactéria de acne, quando a gente coloca a luz azul, ela fica onde tem essa bactéria, a pele fica assim pontinhos cor-de-rosa. Então, dá para saber bem que tem propione acne. Isso é interessante pelo seguinte: hoje, por exemplo, eu atendi um caso de uma mocinha que ela tratou a acne com outro profissional, a pele dela estava super boa, ela foi tirar férias uns dias, ficou na praia, passou algum produto, alguma coisa no rosto, que ela voltou com o rosto todo coberto de testa, essa área lateral, cheio de pústulas. E aquilo parecia acne, só que quando você coloca a luz azul, aquilo não era acne, era uma infecção mesmo bacteriana. Então mudou totalmente o tratamento, quer dizer, além da luz azul ajudar a matar a bactéria que provoca a acne, ela também identifica se ela está presente ou não. Essa bactéria é aquela, quando o adolescente chega nesse período de grande produção hormonal, as glândulas de gordura ficam maiores e essa bactéria se aproveita da situação. É uma bactéria chamada Propione acnes e aí ela digere aquela gordura da glândula e aí acaba inflamando a glândula. Então, quando eu coloco a luz azul, fica uma fluorescência cor-de-rosa em todos os lugares onde a gente tem essa bactéria.
Então esse é o hidrafacial. E aí o que eu consegui com isso? Que a limpeza de pele não fosse dolorosa, porque por mais que você não consiga tirar todos os cravos, é importante você ajudar a desobstruir a pele, porque o cravinho na pele é como se fosse uma rolha numa garrafa. Então, se você não remove ou não amolece aquela rolha, a glândula vai aumentando de tamanho e vai fazendo mais inflamação. Uma coisa interessante quando a gente vê acne é que muitas vezes o cravinho ele é minúsculo, ele é microscópico, a gente não enxerga olho nu. E aquele microcomedão, né, aquele microcravo é que vai fazer com que a acne se perpetue meses a fio. E todo mês a pessoa tem um surto de lesões inflamadas, aí vai lá no espelho, aperta, aí aquilo fica inflamado mais dias, depois vai ficar uma manchinha escura. Então, quando a gente faz o tratamento que ajuda a remover também esse microcomedão, que é o microcravinho, você consegue então uma melhora mais prolongada. Eu entrei nesse assunto de acne pelo seguinte, porque muitas pessoas já tomaram uma medicação que foi lançada, gente, já tem mais de 30 anos aqui no Brasil, para acne, que é a isotretinoína, e aí a isotretinoína ela faz com que a glândula diminua de tamanho e a pessoa fica com a glândula pequenininha. Mas acontece que a genética para acne está lá. E aí começa de novo a fazer aquele entupir a entrada das glândulas sebáceas. E aí a gente precisa fazer um tratamento mais médio e longo prazo, entendeu? E aí é por isso que é interessante fazer esse tipo de peeling superficial uniforme. Essa semana também no nosso grupo do Renove Sua Pele abriu-se uma discussão sobre a questão da esfoliação. A esfoliação com produtos arenosos, ela não é indicada já há uns quase 40 anos já. Por quê? Porque ela arranha. Se a gente for pensar que quando a gente usa um pozinho para limpar o banheiro, você não pode passar aquele pozinho nas torneiras, por exemplo, de aço inox ou as torneiras cromadas. Por quê? Porque ela arranha. Então não vai arranhar a louça do banheiro, mas vai arranhar as torneiras e aquilo fica tudo arranhadinho. Então é isso que acontece quando usa um esfoliante na pele do rosto, por exemplo, ou do corpo. Se o esfoliante for feito com areia, porque existe a produção de uma areia bem fina para esse tipo de esfoliante, mesmo assim ele pode arranhar. Então, naquela época, quando se começou a falar que o esfoliante com areia ele poderia fazer micro arranhões na pele, se desenvolveu então outro tipo de esfoliante, um esfoliante que fosse assim umas micro cápsulas bem pequenininhas que quando você passasse na pele, aquilo rompe e desmancha, entendeu? Eu tô vendo, olha, a Marcela tá participando, a Monique, o Pedro Sá, todo mundo tá participando. Gente, olha, eu tô de olho, vocês podem mandar pergunta e me interromper a qualquer momento, tá bom? Bom, então eu tava falando de peeling, tava falando do hidrafacial. Então o hidrafacial são várias etapas e eu finalizo então com as luzes azul, no caso de ter bactéria, de ter acne, depois a luz vermelha ou então só a luz vermelha. Eu chamo de luz vermelha, mas na realidade são LEDs de alta potência. O LED ele atua por transiluminação, então os fótons da luz atravessam a pele e eles estimulam as mitocôndrias. Então, dependendo do tipo de objetivo que eu tenha com o tratamento do hidrafacial, ele pode ser tanto caminhando para prevenir ou tratar a acne, e aí eu faço com intervalos um pouco maior. Até essa semana eu coloquei uma postagem falando do tempo de renovação dessa camada mais superficial da pele, e aí vocês veem que não precisa fazer com intervalos muito curtos. Então eu faço uma limpeza de pele no caso de acne com esse tipo de equipamento, tipo uma vez por mês, por exemplo,
tá? E aí vou fazendo até aquele acne controlar. A hora que ele controla, aí a gente vai aumentando o intervalo. Se eu quero com o objetivo de rejuvenescimento, e aí então o que vai ser importante no procedimento? Não é sugar e extrair. O importante vai ser estimular a pele. Então a gente estimula trazendo o benefício dos alfa-hidroxiácidos, que é o ácido glicólico, o ácido salicílico, que é utilizado durante o procedimento, e depois a ação das luzes. Aí, nesse caso, eu faço 4 sessões com intervalos menores, de tipo 15 dias. Então, às vezes a pessoa quer fazer o grupo das 4 sessões, mas aí quer alargar e já não faz o mesmo efeito. Então, eu faço um grupo para estimular justamente, um grupo de sessões, para estimular a pessoa a fazer aquilo. A pele fica com viço e não fica arranhada, ela fica lisinha. A Thaís está perguntando que tem muitas receitas para esfoliação caseira. Gente, é um perigo mesmo. Que inclusive indicam passar açúcar na pele e pergunta se essa prática é perigosa. Realmente é. O açúcar tem uma granulação muito grossa. E se ele for somado a limão, que é uma coisa que a gente via uns 15 anos atrás, porque o que acontecia? A mídia, no geral, perguntava a pessoas que não eram da área de dermatologia, nem trabalhavam com estética, o que elas faziam de receita de beleza. E cada uma falava o que dava na cabeça. Então, era como se fosse assim, fake news de esfoliação. Então, se você misturar açúcar, que tem uma granulação grossa, com o limão e passar no rosto, mesmo que você lave o rosto, no dia seguinte, quando você sair na rua, pode fazer uma fitofotossensibilização, quer dizer, uma sensibilização da pele ao limão. E o caminho pode ser uma queimadura solar ou então uma reação alérgica potencializada com a ação do sol, mesmo que você lave o rosto depois. Uma outra coisa que me perguntaram essa semana, e eu também fiquei refletindo sobre isso, quais são as alternativas, é a questão da esfoliação do pé. E aí você pergunta assim, poxa, mas por que será que a pessoa está precisando esfoliar o pé? Porque normalmente um pé normal, o calcanhar fica um pouquinho mais seco, você passa um hidratante próprio para pé, tem uns ótimos no mercado, que tem hidratante inclusive com um pH mais ajustado para controlar a questão do cheiro do pé, entendeu? Então tem uns muito bons realmente. Mas se você precisa esfoliar a planta do pé, é porque você está achando que a planta do pé está escamando, está com um aspecto ressecado, entre aspas. E muitas vezes aquela escamação fina de toda a planta do pé, não só o calcanhar, pode ser fungo. Então a micose dos pés, que é a Tinea pedis, quando ela aparece na planta do pé, ela afeta toda a planta do pé. E aí quando você esfolia, parece que você deixou tudo lisinho, mas na realidade você só tirou aquela camada com fungo. E aí o que pode acontecer? É aquele fungo que está só na planta do pé passar para a superfície do pé, e aqui já dá outro tipo de sintoma, porque a pele do dorso do pé é como a pele do dorso da mão, é diferente da planta do pé, assim como é diferente da palma da mão. A palma da mão a gente não tem cabelo, a gente tem muita glândula de suor, mas a gente não tem gordura. Então aqui a gente tem uma pele mais fina, é uma pele que tem pelo, é uma pele que é totalmente diferente do outro lado da palma da mão, assim como é a planta do pé, do dorso do pé. Então, se tiver só escamando a planta do pé e for fungo, quando você faz a esfoliação, você leva o fungo para o dorso do pé e aí começa a aparecer umas placas vermelhas, que nesse verão eu estou percebendo que está bem comum. Tem bastante pessoas procurando atendimento por esse motivo, por fungo nos pés. E aí o tratamento é o ideal que seja assim, a longo prazo, porque você trata o problema de forma aguda, mas você tem que usar um pó antifúngico dentro do calçado e nos pés para evitar que aquele esporo de fungo, aquele ovinho de fungo que ficou no calçado, que ele brote novamente. Então tem que ser um tratamento a médio e longo prazo.
Então, peeling realmente por esfoliação, eu tenho as minhas restrições, sobretudo esses que têm essa areia, mesmo com vários tipos de granulação diferentes. No consultório eu tenho um equipamento chamado dermatoscópio, que amplia bem as imagens. Às vezes eu atendo pessoas que lixaram a unha em cima, a unha do pé. Quando você olha com dermatoscópio, a unha está toda arranhada. Se a gente for olhar com uma coisa potente a pele, você vai ver que está toda arranhada. Então, eu não recomendo realmente esfoliação. Se houver necessidade de você afinar a pele, porque a textura dela está um pouco mais espessa ou está irregular, tem que ser uma coisa bem dirigida para poder dar certo. Às vezes eu nem indico hidrafacial, por exemplo. Às vezes eu indico usar um sabonete, por exemplo, que hoje em dia a gente tem no mercado, com alfa-hidroxiácidos, ácido glicólico, salicílico ou outros tipos de ácido da mesma família, que dissolve então aquela entrada do poro, aquele cravinho da pele. Mas isso precisa de boa indicação, porque a intensidade do tratamento vai variar de pessoa para pessoa. Então, a pessoa com a pele mais delicada vai usar um sabonete de base vegetal, mais suave, mais tranquilo, que seja microesfoliador, mas muito mais suave. Uma pessoa de pele muito oleosa, brutalmente oleosa, a gente já precisa de um outro tipo de sabonete com um pouquinho de ácido salicílico, porque ele controla melhor a flora da superfície da pele, porque a gente tem um grupo de bactérias normais, mas às vezes aquilo aumenta um pouco de determinados grupos por causa do excesso de oleosidade, excesso de escamação. Então aí você muda um pouco, às vezes muda a marca por um outro que seja um pouco mais de uma coisa, um pouco menos de outra, um pouco mais ressecante, um pouco menos ressecante. A tendência, inclusive, é utilizar sabonetes que não retirem tanto a oleosidade. E quando você retira muita oleosidade, algumas pessoas, em vez de reduzir a oleosidade, estimula a pele ficar mais oleosa, tá? Então, eu acho que basicamente de peeling era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou fazer só um resumão agora para a gente se despedir e desejar um bom sábado. Então, a gente tem 3 tipos de peeling: um peeling superficial, peeling médio e o peeling profundo. O peeling profundo é uma coisa que precisa fazer praticamente em ambiente hospitalar, porque tem que ser uma coisa monitorada, tá? Como se fosse um procedimento cirúrgico. O peeling médio, ele tem várias intensidades de peeling médio. Tem profissionais que usam, mas eu não costumo utilizar, porque quando eu preciso de um peeling médio, pouquinho mais intenso ou um pouquinho menos intenso, eu prefiro graduar com laser. Como eu tenho laser de CO2, em vez de usar peeling médio, eu uso laser de CO2. E de peeling superficial, a gente tem os peelings que a gente usa no consultório, que podem estar ou não relacionados com o tratamento do hidrafacial, que é aquele procedimento que faz peeling, remove os cravinhos também, trata a acne e atua com rejuvenescimento. Todos eles podem ser associados a outros tratamentos. Então, como eu uso mais a parte de peeling médio com laser de CO2 e suas graduações, e o peeling superficial, eu acredito que eu trabalho dentro de um círculo de segurança, dentro do que é possível fazer, porque não há necessidade da gente destruir a pele toda para poder ter pele nova. Isso é um conceito da década de 1990. A gente está em 2021, então a gente tem que ir evoluindo, porque não adianta agredir demais a pele. O ideal é você fazer uma coisa que a pessoa não tire do dia a dia, e a pele vai melhorando à medida que você vai melhorando os hábitos. No nosso meio, as 2 coisas mais comuns de provocar dano na pele é a acne. Felizmente, de 35 anos para cá, os tratamentos estão mais eficazes, e a outra coisa que não para é essa questão do excesso de exposição solar.
O excesso de exposição solar, ele é contínuo, e agora, se eu pudesse fazer uma comparação com essa questão de prevenção de transmissão de Covid, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que não deixam de ter a sua rotina, mesmo que aquela rotina seja prejudicial. Então, mesma coisa com esse excesso de exposição solar, sem usar a proteção adequada e sem se abster mesmo de estar no sol. Então, em países onde existe um avanço maior com essa questão de exposição solar, né, avanços em termos de estudo, de cuidado, de prevenção, de redução de despesa, o que se observa é que tem horários que a pessoa realmente tem que ficar em casa, porque o sol está demais, tá certo? Então, o sol é uma coisa boa e é ruim, então a gente tem que dosar como um tudo nessa vida. Prudência é sempre importante, porque a gente se previne de uma série de coisas. Fazer o exame com o dermatologista todo ano para ver se tem pintas pelo corpo. Hoje eu examinei uma família inteira e são famílias de pessoas claras, com tendência a ter lesões de pele. Todos eles precisavam tirar alguma lesãozinha em algum lugar por serem suspeitas. Então esse exame anual é importantíssimo para diagnosticar o quanto antes qualquer lesão de pele, seja ela genética, seja ela provocada pelo sol. Então, gente, eu espero que tenha esclarecido mais alguma coisa sobre peeling. Eu quero desejar para vocês uma ótima sexta-feira. Se mais alguém quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp do Renove Sua Pele, vai receber sempre em primeira mão essas notícias que eu mando com informações, e eu estou sempre à disposição para esclarecer as dúvidas no grupo antes de qualquer coisa, tá bom? E aí o que a gente conversar lá eu trago para as lives e a gente acaba fazendo esse grande resumão, tá bom? Então um grande abraço para vocês, uma excelente sexta-feira. Esse vídeo vai ficar no IGTV e eu vou também mandar para vocês pelo link pelo YouTube, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Estou vendo vocês me dando boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tô adorando. Tchau, tchau.